Em seus aposentos, Pietro colocou a esposa. Sentou-se a seu lado e, segurando sua destra, disse, imaginando que ela não ouviria: Não morra, Guida. Se você morrer, sentir-me-ei o mais abjeto dos homens por jogar fora os últimos 5 anos em que poderia ter o júbilo de sua presença, de sua companhia. Encostado no colo de Guida, ele chorou toda a sua dor. Eu a amo, minha esposa. Seja bem-vinda de volta à sua casa, à nossa casa, de onde eu nunca poderia ter cometido a estupidez de escorraçá-la. Guida sentiu um desejo quase incontrolável de abrir os olhos e se jogar nos braços de Pietro, mas se lembrou da frase de seu agora mentor, Filippo. Infelizmente, ele precisa sentir que está indo embora da terra para saber exatamente o que é estar sem você. E permaneceu em seu estado comatoso. Com a sensação de leveza na alma, o padre voltou à igreja, onde se encontravam seus ajudantes. Francesco já se juntara a eles, falando animadamente das benfeitorias que existiam muito próximas da vila, que com um pouco de capricho e boa vontade, poderia, como sugeria o cura, voltar a funcionar. Lembro-me da escola, relembrou o velho Enzo. Possuíamos material de primeira para o aprendizado, eram lindos. Estudou na escola do Duque? Oh, sim, padre. Eu aprendi muito com todos aqueles padres. Padres? Sim. Os professores eram jovens padres, sábios e atenciosos. Caveiras? Não usavam anéis ou colares com o símbolo, mas eram certamente unidos a eles. Talvez ainda não iniciados. Sim, uma espécie de clero insubordinado à Sé Romana, ou coisa que o valha. Como disse? Os padres enviados por Roma eram transformados em professores a serviço da caveira. Isso explica porque Ângelo acha que Mila matou os fujões. Na verdade, ela os recrutava para a causa. Que espécie de padre você disse serem eles? Um tipo de padre que não obedece a Roma. Você disse clero insubordinado à Sé Romana. Sim. Onde já ouviu essa frase antes? Talvez na escola. Disse lembrar-se bem dos materiais de ensino. Recorda se existiu algo escrito neles, alguma sigla, nome? Com a pergunta do senhor, me lembrei. Eles tinham, sim, 4 letras. C-I-S-R, como aquelas no túmulo do Fujão. Aquele objeto bem poderia ter pertencido à escola. Clero insubordinado à Sé Romana. Isto mesmo. Parece que era uma espécie de posição intermediária nas facções. Então, o nome de Constâncio foi mera coincidência. Como assim? Nada, Enzo, esqueça. Você me ajudou muito. Vamos à tumba dos cavaleiros. Depois preciso de você em particular. A igrejinha de São Lázaro estava trancada. Filippo usou a chave adornada com a caveira e olhou para a pintura do Duque. Seus lábios se contorceram num meio sorriso. O santo padroeiro da cavalaria dos caveiras usando um anel da Irmandade. Com cuidado para não quebrar as lajotas de mármore, foi removendo a primeira. Não possuía nada escrito por baixo,
As lajotas eram retiradas uma a uma até que ele leu: Fernando da Calábria, 863. Pierre de Notre-Dame, 849. Argus Posetti, 852. Mas nenhuma das lajotas continha uma inscrição. Fernando da Calábria retirou Argus da vila e depois o trouxe para a tumba sacrossanta dos cavaleiros. Confirmadas como verdadeiras as duas versões de seu sumiço. Quer que cavemos, padre? Não acredito que seja necessário. As datas são coerentes com as mortes. Sabemos que Pierre foi morto no exorcismo, que o duque morreu de febre, e ninguém, além de Roma, gostaria de matá-lo. E isso eles acreditavam ter feito, e Argus morreu longe daqui, sob a proteção da Irmandade, e não deverá ter mais ninguém enterrado aqui. Ah, isso eu garanto que não. A tumba sacrossanta dos cavaleiros é apenas para os fundadores, com exceção de Alexandros, que ao trair os outros 3, tornou-se adversário. Explicou Enzo, que possuía, além de informações, recordações. Vamos recolocar os epitáfios, mas desta vez com os nomes visíveis? Sugeriu Dante. Tantos anos depois, não precisamos esconder isso. Não acredito que seja uma boa ideia, retrucou Felipo. Este local ainda é uma propriedade romana. Se alguém de lá se deparar com 2 túmulos e 2 datas de falecimento para estes homens, poderá ser perigoso. Qual o problema? Você por acaso não é de Roma? E os romanos não contam histórias de mortos-vivos que deixam o túmulo pelo poder de Satanás? Roma aproveitava as visões dos vilões e de seus pontos de vista para criar um clima de terror em torno dos caveiras. Na verdade, eles não acreditam que eles saem do túmulo. E diante da afirmação dos vilões em ver os sepultados, fantasiam à vontade. Se as lápides forem reveladas a eles, um novo conceito sobre os caveiras começará a ser formado, e até mesmo outra exumação ordenada. E não sabemos até que ponto isso prejudica a Irmandade. Para Roma, o duque morreu em 846. O resto acreditam que são crendices que usam astuciosamente a seu favor. Quanto a mim, não sei se me encaixo na descrição de romano, e nem tampouco de caveira. Ainda não sei o que quero. Está certo, padre. Desculpe minha sugestão cretina. As lápides foram recolocadas caprichosamente por Lester, com a ajuda dos demais. Ao terminarem a última pedra, Josefina apareceu com um ramalhete silvestre de um tom amarelo-ouro e colocou sobre as lápides. Eram as favoritas do duque, segundo conta minha mãe. Quis fazer essa homenagem a ele. Amigos, eu os agradeço de todo o coração a ajuda que me deram com a abertura das tumbas. Peço ainda mais um favor. Que nada comentem do que vimos e descobrimos, pelo menos por enquanto. Precisamos investigar se corremos riscos e de que ou quem devemos nos proteger. Todos concordaram e voltaram para suas casas depois de beijar a mão suja de Felipo. Somente Enzo permaneceu ao lado do padre e, quando estavam a sós, perguntou o que queria dele. O padre explicou exatamente o que precisava
e sem nenhuma objeção, o vilão disse a ele que poderia estar à vontade para procurar pela chave. Novamente pediu segredo. Não gostaria de compartilhar o conteúdo do CISR com Guilhermo, como teria de fazer com o diário do Duque. O velho beijou os dedos cruzados em sinal de sigilo absoluto. Pausadamente, Felipe explicou sobre o que lera no diário a respeito da chave e das conclusões que chegara a respeito de sua casa. Se em minha casa encerra a chave daquela coisa encontrada no túmulo do Fujão, tem toda a permissão para procurar e levar a chave a fim de ler a mensagem. Segundo o diário, a chave deve ser velada pelo poente da casa. Sabe se na parede que dá para o pôr do sol de sua casa tem algum esconderijo entre as pedras, alguma espécie de alçapão ou sei lá, qualquer cavidade onde se possa esconder uma chave? Não acredito que seja isso a que o Duque se referia. Venha comigo e veja o presente que ele deu a meu pai pessoalmente, se não estiver com pressa, pois terei de procurar no porão. Felipe acompanhou Enzo até sua casa. Ao entrar na sala, Gina estava sentada ao solo de terra batida, e não se poderia dizer que sujava o vestido ou se este sujava o chão. Os cabelos eram tufos oleosos, empoeirados e sem brilho, que lhe cobriam totalmente o rosto, dando a ela um aspecto fantasmagórico. A jovem mulher chorava desconsolada. Parecia uma das almas penadas que apareciam em casa de seus pais e o assustavam intensamente. O pai passou sem dar importância, como se aquilo fosse uma cena corriqueira, e pedindo ao padre para esperar, entrou para os fundos da casa. Os filhos de Gina também não davam importância às lágrimas da mãe. Vagarosamente, ele se abaixou até a mulher e, afastando os cabelos para ver seu rosto, não conseguiu disfarçar a expressão de asco. As lágrimas corriam por seu rosto, deixando um trilho na sujeira das bochechas, e o nariz expelia uma secreção viscosa esverdeada, repugnante. — Gina, o que aconteceu com você, filha? A voz do sacerdote era terna, e ele sentia verdadeira compaixão pela pobre mulher. — Eu quero morrer. — Por quê? Ela não respondeu. O religioso insistiu. — Sente alguma dor? Alguém a ofendeu? O que a faz desejar a morte? — Eu não sei. A resposta veio em forma de grito desesperado. Então ela começou a falar ao mesmo tempo em que coçava o couro cabeludo, e suas unhas iam ficando sanguinolentas devido às feridas causadas pelas picadas dos piolhos e pulgas que habitavam a cabeça dela. — Eu não posso entender. Eu gostaria de saber. Pelo amor de Deus, Padre Felipe, responda para mim. Por que eu quero morrer? — O que você sente, filha? — Uma dor dentro do peito, mas não é dor de verdade, entende? É como se eu estivesse todos os dias no enterro de meu filho, esposo, pai ou mãe. Eu sinto a dor de enterrar um ente querido ininterruptamente, todos os dias. Eu não vou suportar por mais tempo. Já pensou que se todo dia, ao acordar, o Senhor se deparasse com um ente querido morto? Um velório todos os dias? Quanto tempo um ser humano aguentaria isso, sem enlouquecer? Sabe o que eu sinto agora? O senhor já viu uma pessoa que ama morta, padre? Já sentiu essa dor?
O lábio inferior de Felipo tremeu. A imagem de sua mãe morta sobre o leito o fez imaginar o que Gina tentava explicar. O rosto pálido, marcado pela violência do pai, a mão do bispo de Cerveteri a puxar-lhe pelo braço. Eu não quero vê-la morta, eu não quero. Por favor, bispo, não me obrigue a ver minha mãe morta. Sérgio não se deixou sensibilizar pelo garoto, que os pais lhe confiaram, e puxando firme o braço do menino, disse ser importante que visse a mãe assassinada, para aprender a ser homem. Quem não tinha a mãe assassinada pelo pai não se tornaria homem? A resposta foi um beliscão aplicado com os nós dos dedos indicador e médio, que doeu muito, mas muito menos que a visão de sua mãe espancada, desfigurada, a boca escancarada, talvez pedindo um socorro que não veio. O sangue a pintar de terror o chão, as paredes, o aposento inteiro. Sim, Gina, eu sei como é essa dor. É dilacerante, excruciante, mortífera. E tomando nos braços a mulher, que tinha a idade de sua mãe quando partiu, abraçou-a fortemente e beijou o alto de sua cabeça. Neste momento, sentiu um arrepio percorrer sua coluna e membros. Um espírito se encontrava quase que acoplado a Gina, com os cabelos a cobrir não só o rosto, como todo o corpo. Não se divisava rosto, braços, pernas, nada. Apenas uma cabeça com cabelos enormes arrastando ao chão. Uma visão terrífica, horrenda, medonha, como aquelas que lhe povoaram a infância e causaram sua mudança para a casa de Sérgio III. Eu a entendo, filha, e com a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo, vou tirar você deste velório eterno, em que se tornou sua vida. Ela chorou ainda mais alto. Tantos já tentaram. Não tem jeito, padre. Olhe para minha família. Nenhum deles se compadece da minha dor. Meu pai se cansou de minha tristeza. Meus filhos já nem ligam para minha dor. E meu marido quer se divorciar de mim. Marcelo está na vila? Sim, está. Mas ouvi quando disse a Laurence, nosso primogênito, que se casou com outra mulher. Mas você não morreu. Será que não? Felipo sentiu uma pontada de revolta diante da atitude do marido. Onde está seu marido? Na casa de Guida, que agora está vazia. Escute, Gina, eu quero que diga a seu pai que volto para ver o presente do Duque e depois disso vá para a igreja e me espere lá. Eu não quero ir a lugar nenhum. Eu quero ajudá-la, mas eu não poderei se não permitir. Faça como eu disse, eu vou resolver um problema e vou para lá. Se você estiver me esperando como eu disse, eu farei algo para você. Do contrário, vou esperar que queira ser ajudada. Mas aconselho que seja o quanto antes, pois quanto mais rápido você deixar este estado de angústia, melhor para você e para sua família. Gina não respondeu. Continuou mirando algum ponto na parede descascada, onde se revelava a argamassa de terra com óleo de baleia, que prendia os adobes irregulares. Felipo deixou a casa, desejando voar até a casa ao lado. Bateu levemente na porta. Ouviu passos em sua direção. Seu coração disparou, tomado pela revolta,
pelo ato do marido de Gina. A porta se abriu e um homem aparentando pouco mais de 30 anos apareceu na soleira. Tinha a estatura privilegiada, que fez Felipe pender a cabeça para trás, a fim de olhar em seu rosto. Senhor Marcelo? Sim. O calabrês tinha o rosto ligeiramente quadrado e delicado. Os olhos eram de um azul cálido, com pequenas pintinhas cor de mel, e o queixo era dividido por uma pequena depressão, que de tão assinalada parecia uma cicatriz. Os cabelos, de um amarelo alaranjado, eram longos e lisos. Presos em um rabo de cavalo, parecia, como Mila dissera do duque, um rei merovingio. Aliás, era muito parecido com ele. Era como se mais uma vez ele houvesse saído da tumba. Sou Felipe de Ravenna, o novo padre. Cheguei ontem pela manhã. Meu tio me disse que havia chegado. O marido de Gina estendeu a mão para cumprimentar o padre, e o anel da caveira brilhou em seu anelar. Precisa de alguma coisa? O que faz em casa de Guida? Esta casa não é a de Guida, e sim a que ela habita agora. Essa casa foi tão somente emprestada a ela, na ocasião do repúdio de Pietro. Ela pertence à comunidade. Reservada para aqueles que são repudiados ou repudiam os companheiros? Não vou morar aqui, se é o que quer saber. Estou pensando em Rita e Leonardo. Mas assume que repudia sua pobre esposa. Acho que a palavra repudiar é muito forte. Não é bem isso que aconteceu. Casou-se novamente. É bígamo perante Deus e a igreja. Não julguem sem saber como eu estou sofrendo. Você está sofrendo? E ela? Já imaginou o que se passa com sua esposa? E o senhor? Já imaginou o que se passa comigo? Há mais de 10 anos que eu vejo minha esposa murchando, morrendo. Eu amo Gina. Ama? Diz amar sua esposa e se casa com outra enquanto ela corre risco até de morrer? Quando tivemos Luciano, nosso caçula, Gina perdeu a vontade de viver, perdeu a razão e por mais de uma vez eu a surpreendi tentando sufocar o bebê. Deixou de se banhar, pentear e se alimenta muito mal. Tornou-se magra como um cadáver e passou a chorar sem motivo. Deixamos as crianças sob os cuidados de uma tia e levei Gina para passear, para ver o mar. Comprei presentes bonitos, mas ela não reagia a nada. Apenas permanecia deitada o tempo todo, que eu não a pegava no colo e a sentava na areia. Certo dia, chorando copiosamente, me pediu para levá-la de volta para casa. Depois, ela passou a me rejeitar de todas as maneiras e me acusava de não mais amá-la. Eu tentei dizer a ela que não era assim. Eu a amava e queria que ela voltasse ao normal. Mas quanto mais o tempo passava, ela ficava pior. Eu sempre trabalhei nas terras de meu tio e passei a ficar mais tempo por lá. Os anos se passaram e até mesmo Enzo e os meninos se acostumaram com essa situação. Notei que eles a tratam como se nada estivesse acontecendo. A situação se tornou parte da vida deles, mas eu não consigo, padre. Eu não me adapto a isso. E abandonou Gina? Eu fiz tudo o que podia. Ainda amo muito. E a outra esposa?
Eu não aguento mais ficar sozinho. Pode me perdoar? Não há problemas em eu perdoá-lo. Isso é o mais fácil. Mas creio que não se dará tão facilmente com Gina e com você mesmo. E lembre-se, Marcelo, nunca fazemos tudo o que podemos por alguém. Nunca mesmo. Apenas Deus faz tudo por nós. O que eu ainda posso fazer por ela? Fique com ela. O seu lugar é ao lado de sua família. E o que você fez na saúde e na doença, entre aspas? Padre, coloque-se em meu lugar. Isto não é possível. O seu lugar é seu e de ninguém mais. Acredita que ela pode voltar a ser como antes? Sim, eu acredito. O que acontece com Gina é mais comum do que você possa imaginar, com mulheres que acabaram de dar à luz. Alguns médicos em Roma tratam isso por mal do pós-parto. As mulheres mergulham em uma tristeza profunda, sem motivo aparente. Talvez seja o medo do filho, que é uma responsabilidade, e trabalhos para o resto da vida, misturada à falta de sono que o bebê causa com choro ininterrupto, o cansaço da gestação e o trauma do parto, ou o desgaste da amamentação. Não se sabe bem o que acontece. A verdade é que muitas mulheres se matam ou matam seus bebês nesta fase crítica, que na maioria das vezes passa, conquanto em algumas isso assuma uma cronicidade mórbida, como é o caso de sua esposa. Marcelo olhava fixamente nos olhos de Felipe. Então existiam outros casos de tristeza doentia como a de Gina. Isto soava como uma esperança. O padre continuou. Eu acredito que existe também a questão espiritual nestes casos, em que a tristeza se torna crônica. Ao se entristecer pelos motivos acima citados, a mulher abre as portas para gênios tomados de amargura perpétua e criam com eles uma ligação que, quanto mais o tempo passa, mais se cristaliza e passa a sentir não mais o mal do pós-parto, e sim a influência destes. Agora mesmo eu pude visualizar ao lado de Gina um espírito com aparência chocante, atormentada. Parecia uma mulher. Talvez até tenha morrido deste mal. Por que acha que eu acreditaria em você? Por causa do anel que usa. E que o senhor não deveria usar, já que não é um iniciado. Desculpe-me, disse, devolvendo o anel ao marido de Gina. Pode ficar com o anel. Eu o encontrei em meus aposentos. Este anel pertenceu a Pierre de Notre-Dame. Felipe arregalou os olhos. Marcelo continuou. Meu tio usa o que pertenceu a Argos Posetti, e este mostrou o que trazia em seu próprio dedo. Pertenceu a meu antepassado, Fernando de Castelli, o Duque da Calábria, meu avô. É filho de Mila? Irmão dos... Não. Meu avô teve um filho antes de formar este povoado, antes de partir para a guerra e conhecer a mãe de minha tia Mila. Então, Domingo Brunello? Também não. Ele é irmão de minha mãe. Os descendentes do Duque somos apenas eu, Guilhermo e Josefina. Eu fui criado no feudo e eles na vila. E de acordo com a lei de primogenitura, herdou todas as terras de Fernando da Calábria.
Nada disto. Todo o patrimônio de meu avô foi deixado para a vila. Só pode ser usado em prol de toda a vila. Eu apenas cuido junto de meu tio até que os vilões resolvam tirar proveito das terras mal assombradas. Mas realmente você está certo. Eu acredito no que me disse a respeito de minha esposa. O que posso fazer? O mais viável é, antes de qualquer coisa, tirar Gina da sintonia com o gênio. Depois, ajudar em primeiro lugar ao espírito, para que deixe de conviver com ela, e só então tratar Gina. Sua presença é primordial. Nota-se que seu abandono fere de morte o coração de sua mulher. Eu tentarei mais uma vez. E quanto à segunda esposa? Será um problema apenas se conseguirmos curar Gina. Então eu lhe asseguro que terá mais um problema, que serei feliz em resolver. Passe bem, Marcelo. Volte para sua casa e seja amável com sua esposa. Felipo atravessou o pátio alagado de frente à igreja, levantando a batina para não encharcar a barra, e respirou aliviado ao alcançar o primeiro degrau, que na verdade era o terceiro, pois os 2 primeiros estavam submersos. Ao abrir a grande e chorosa porta, viu Francesco em sono profundo, sobre um monte de palha bem embaixo do coro. O longo processo obsessivo deixara o corpo físico do jovem ressentido e enfraquecido. O repouso era bálsamo, onde a matéria descansava e o espírito era tratado no plano de origem. Passou bem devagar para não despertar o convalescente rapaz. Uma figura grotesca sentada ao chão atrás do altar, bem embaixo da pintura do Gólgota, lhe desviou a atenção de Francesco. Uma não, 2 figuras grotescas, Gina e sua companheira espiritual, encontravam-se em posição idênticas. Pareciam um par de assombrações terríveis e malévolas dos contos de terror calabreses. Pareciam os espectros que lhe assombraram no passado. Gina? Estou aqui, padre, salve-me. Eu posso ajudá-la, mas salvá-la nem o próprio Jesus poderá. Salvar é atributo pessoal. Apenas você poderá se salvar, filha. Ensine-me como. Espere um minuto. O religioso saiu e voltou poucos minutos depois, acompanhado de Rita, a candidata à nora da doente. Gina, a jovem Rita pode ser considerada sua filha, já que pretende ser esposa de seu filho. Não se sinta constrangida, ela irá ajudá-la a se banhar e pentear. Depois iremos matar estes insetos em seus cabelos. Assim, poderemos começar seu tratamento. O que tem a ver banho com essa sensação de tristeza infinita? Deixe-me quieta, não quero tomar banho, nem matar piolhos. Pelo amor de Cristo, padre. É exatamente por amor dele que faço isso. E garanto a você que a sua higiene muito tem a ver com seu estado de tristeza mórbida. Erga-se, faça um sacrifício. Se confiou em mim, deve agir como eu mando. O que tem a perder alguém que perdeu o gosto pela vida? Com expressão de extrema dor e esforço inumano, Gina se levantou, segurando a mão oferecida pela nora, e a seguiu para a casa de Teresa. Quando o espectro aterrorizante ameaçou segui-las, Felipe falou mentalmente
usando toda a energia que lhe conferia a boa intenção de ajudar os vilões sofridos de Santo Hilário. Você fica! A mulher mostrou o rosto pela primeira vez e questionou: por quê? Porque eu estou sugerindo uma conversa franca e aberta contigo, minha filha. Ninguém fala comigo. Portanto, não posso ouvi-lo. Não posso deixar Gina. Por que atormenta tanto essa mulher? Não vê que a coitada sofre com tamanha judiação? A mulher desabou em um pranto sofrido, espasmódico, exatamente como o choro de Gina. O que diz? Estou cuidando dela. Não posso deixar a coitadinha sozinha com tantos filhos. Agora você vem me dizer que estou judiando de minha própria filha? É a mãe de Gina? Ela não respondeu. Seu choro se intensificou. Conte-me sua história. Sei que se sente infeliz também. Deixe-me ajudar você e Gina. Seu maldito, indiscreto e safado. Acha que posso lhe contar estas coisas? Na mente de Felipo, imagens de crianças mortas e mal formadas desfilavam de maneira tétrica. Vários trapos sanguinolentos e recipientes sangrentos pareciam ser desenhados em sua mente. Ele levou as duas mãos às frontes e apertou os olhos. Seu estômago se revirou como um vulcão e a mãe de Gina desapareceu de seu campo de visão. Sentou-se ofegante em um dos bancos da igreja e pensou em quanto mal lhe fizeram as lembranças da mãe de Gina. Nem o tão terrível Alexandros o fizera tanto mal-estar. Mirou o Cristo crucificado com suas estranhas mãos e orou, pedindo força para ajudar mãe e filha. Seriam elas assassinas de crianças? O mal-estar começava a passar quando a porta da igreja se abriu e Rita entrou, trazendo a futura sogra pela mão. Felipo não acreditaria se alguém lhe dissesse algumas horas antes que Gina era uma bela mulher. Usava um vestido cor de carne, certamente doado pela nora, enfeitado por um cadarço em zigue-zague no colo. Os cabelos ainda molhados revelaram a cor de girassol. Rita os ajuntara do lado esquerdo e os trançara graciosamente, amarrando a ponta com uma fita de lã vermelha. A pele era branca como a neve, pálida e desnutrida. Mas os traços delicados mostravam porque o belo neto do duque se encantara. Gina era bela. Rosto suave e amável, olhos claros e profundos que pareciam penetrar os segredos de quem os mirasse. Gina, está tão bela, minha filha. Olhou-se no espelho. O rosto da mulher corou. Ela respondeu com um gesto de cabeça afirmativo, e um meio sorriso se ensaiou no rosto rubro. Sente-se ao meu lado. Precisamos conversar. Sente-se melhor. Preciso de informações para ajudá-la, filha minha. Tem pouco mais que a idade de meu Lawrence, mas já se sente pai de todos nós. Sim, padre, sinto-me melhor. O senhor tem razão. Já havia me esquecido de como eu era. Que informações precisa? Quero que me fale de sua mãe. Mesmo estranhando o interesse do sacerdote, ela respondeu: Minha mãe já morreu. Teve a mim muito jovem e depois nunca mais conseguiu ter filhos. Os meus irmãos não amadureciam em seu ventre.
eram expulsos de forma violenta e dolorosa, coitada. Muitas vezes estávamos grávidas juntas. Eu pensei até na possibilidade de dar a ela um de meus bebês, como se fosse dela, pois ela dormia por muito tempo depois de perder os seus. Mas as datas nunca me deram essa possibilidade, e ela acordava antes de eu ter dado à luz. Então, quando acontecia, ela cuidava de meus filhos como se fossem dela. Ajudava-me no período de convalescência. Cuidava de mim como toda mãe faz a filha que acaba de dar à luz. Faltavam poucos meses para Luciano nascer. Mamãe sofreu outro parto prematuro e deste ela não sobreviveu. Eu me senti desamparada, sozinha e abandonada, sem minha mãezinha para amparar-me na ocasião do parto. Ver minha mãe arder em febre e expirar em meus braços foi um acontecimento que não consegui superar até hoje. Com o nascimento de Luciano e a falta da ajuda dela, meu desespero aumentou. O bebê chorava diuturnamente e ela não estava lá me auxiliando. Eu não conseguia dormir, nem mesmo quando Marcelo se oferecia para cuidar dele, pois eu não confiava em mais ninguém que não fosse minha mãe para cuidar de meus bebês. Eu temia que Luciano morresse. Ele era tão pequeno e frágil. Eu tinha certeza de que ele morreria sem crescer. Por isso eu parei de dormir, pois temia que a morte o roubasse durante meu sono, e se eu cochilasse, me sentia a pior mulher, a pior mãe do mundo. Padre, sinto como se tudo estivesse acontecendo agora. A mesma dor, o mesmo vazio, a mesma insegurança. É como se minha mãe tivesse morrido agora mesmo, como se Luciano fosse um bebê. Depois, ela deu uma longa pausa. Eu não sei o que pode ter acontecido. Luciano cresceu. Não sinto mais medo que ele morra, mas nada se alterou no meu estado de angústia. Faz 13 anos que eu estou em um velório. Não aguento mais. As lágrimas banhavam o rosto pálido de Gina, que se tornou rubro. Felipe a envolveu em um abraço fraterno. Tenha calma, Gina. Você vai sair deste funeral perpétuo. Eu prometo isso. Vamos para casa. Marcelo estará esperando pela esposa, que acredita perdida há 13 anos. Gina, saiba que ele sofre muito também, pois ainda a ama. Faça um sacrifício por ele. Mantenha-se limpa e acordada durante o dia. A presença dele será bem mais constante. Ao ver a esposa entrar em casa, Marcelo respirou ruidosamente. Entre lágrimas de emoção, enlaçou Gina e, aspirando forte o cheiro de seus cabelos lavados, beijou-lhe o alto da cabeça. Ela também chorou. Mas Felipe sabia que não eram lágrimas de tristeza. Pelo menos, por aqueles segundos, ela se sentia amada, amparada. Ela se sentiu feliz, e ele também. Os rapazes pareciam abobalhados. Luciano, principalmente, estava conhecendo a mãe como ela era. Enzo parou afônico na porta. Trazia na mão uma pintura onde o duque retratara um lindo pôr-do-sol. Passou a peça às mãos de Felipe em silêncio. Marcelo não disse nada. Os meninos também não. E ele também saiu da casa mudo. Existem coisas incomunicáveis pelas palavras. Às vezes o silêncio fala mais.
Os pingos da chuva fina começaram a marcar o terreno alagado da vila, com seus círculos consecutivos. O vento assobiava uma canção suave e agradável aos ouvidos dos vilões. Pela janela ele podia observar Pietro, que usando um pano úmido, limpava delicadamente os braços de Guida. Embora ela estivesse de olhos fechados, mostrava expressão de felicidade ilimitada. Quão maiores são os mistérios da alma humana, a ponto de fazer com que os segredos das sociedades secretas, de possíveis assassinatos e contatos com seres extracorpóreos, parecerem pequenos diante de sentimentos secretos guardados a 7 chaves nos recônditos do espírito imortal. Enquanto observava Pietro a cuidar de Guida, lembrava-se do abraço sincero e cheio de amor de Marcelo, e mesmo na paz que o rosto adormecido de Francesco transmitia. Ele se esqueceu do quadro em sua mão. Solucionar os problemas daquela gente era algo muito maior e mais urgente. Com um toque de seda, acordou o rapaz. Disse estar frio e chuvoso para continuar ali, sem agasalho. O sol já ia ao horizonte, e o melhor seria se deitar na cama quente. O rapaz obedeceu. De um nicho na parede, ele retirou o objeto encontrado no túmulo de Constâncio. Olhou atenciosamente o quadro com que Fernando da Calábria havia presenteado o pai de Enzo e tentava imaginar como poderia abrir a mensagem. Em cada canto da moldura, um artefato em forma de L parecia enfeitar a tela. Perdoe-me, Duque, repetiu para si, temendo danificar a obra ao forçar os cantos e retirar os objetos que pareciam realmente uma chave pela metade. Porém, a metade que interessava realmente estava ali. Com os 4 cantos à mão, tentou o primeiro cuidadosamente. Não. O segundo não girou no orifício. Nada. O terceiro, entretanto, encaixou-se perfeitamente e Felipe ouviu um clique que se assemelhou à música aos seus ouvidos, como se lidasse com o mais delicado objeto, e era isso realmente. Ele retirou a tampa, os recipientes com o líquido destruidor e, por fim, a mensagem, que quem enterrou Constâncio havia deixado. O papel trazia o timbre mais popular em sua vida das últimas 30 e poucas horas, a caveira. Escrita em latim perfeito, o Cavaleiro de Lázaro dizia: Saiba a quem interesse tiver que aos 25 de fevereiro do ano de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 904, foi concedido a Padre Constâncio Ino Sabini Rossi a chance de se tornar um de nós, e como tal ser amado e protegido pela Irmandade. Ele, porém, rebelde, preferiu voltar a Roma, levando uma tela de nosso amado Duque, que ele próprio adulterou, colocando sobre a cabeça do crucificado um elmo romano, para atestar assim que nós os havíamos assassinado, quando, na verdade, eles morreram para Roma e renasceram no Evangelho original do Cristo, colocando desta forma a integridade da sociedade em perigo. Por este motivo, com muita dor no coração, fomos nós obrigados a calar para sempre Constâncio, em nome do cristianismo de origem. É importante, pois,
Que não se perca o que temos guardado para a posterioridade com maior evolução, e que fique claro que não coagimos a nenhum romano se tornar um de nós. Isso é feito de livre escolha. Escolha que Constâncio perdeu, ao por acaso ou mesmo pela capacidade de decifrar códigos. Repetiu a façanha de Dominique Petruccelli e encontrou o tesouro que os suevos receberam dos gregos e os calabreses guardam. Apenas os iniciados podem mirar o tesouro, e mesmo assim, depois da iniciação, mas mesmo ele, o vendo, sem ser um de nós, foi dada a chance de o ser. Ele, dizendo não, teve de ser silenciado para sempre. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos perdoe este ato de desamor ao próximo, tão contrário do que nos ensinou. Mas o cristianismo sempre teve seus mártires, a começar por ele mesmo. É o preço a pagar. Constâncio havia sido morto pelos caveiras, e pelo jeito Dominique Petruccelli também, pensou, examinando a caligrafia trabalhada. Que tesouro seria este que só os iniciados podem mirar? Perguntou alto para si mesmo. Porém, Dante respondeu: algo que esteja escrito e que assustava Roma, visto que baixou o decreto de proibição da literatura. Pode ser por medo de alguém ter acesso a isso, não? Ainda bem que a literatura oral não se pode proibir. Muito bem pensado, Dante. Entre. A pedido de Teresa, vim trazer seu jantar e de Francesco. Obrigado, Dante. Já estava mesmo com fome. Mas Francesco se encontra em sono profundo. Está muito enfraquecido, o pobre rapaz. Sente-se, conversemos um pouco. Soube que esteve com mais alguns cavando as tumbas e que Ângelo acordou depois de muito tempo. Sim, é verdade. E por que não me chamou para essa empreitada? Deveria? Claro, uma vez que fui amigo íntimo de Constâncio. E no que exatamente este fato implica? O rosto de Dante se tornou pálido como de um cadáver, e o vilão parecia ter perdido a voz. Felipe continuou. Não é crença geral que ele havia fugido? Como sabe que ele estava morto? E até onde havia sido sepultado? E nunca desfez um engano comum? Os segundos pareciam séculos aos dois. O cérebro de Dante trabalhava em ritmo alucinado para construir uma explicação plausível para o sacerdote, que o olhava questionador, de braços cruzados, batendo o pé direito repetidamente no chão. Eu sabia que Constâncio estava morto, porque ele assim me contou. Não é segredo que ele vivia aterrorizado, com a ideia de que estava sendo perseguido. Ele me disse sobre a tela que tentou enviar a Roma, onde mandavam a mensagem em forma de elmo na cabeça de Jesus, dizendo assim que os romanos estavam sendo sacrificados. Foi por isso que seu filho sabia onde estava a pintura e que você mentiu para mim sobre o elmo? Sim, na verdade, eu deveria levar a tela a Roma. Foi minha promessa para Constâncio. Mas a pena de separar o pentáculo, unida à minha falta de recursos, estava adiando a viagem. Certamente, se o Senhor não tivesse juntado as obras novamente, eu a teria levado ao Papa. Tem noção do que essa atitude causaria à vila? Talvez. Contudo, ainda assim,
penso que seria o correto. Eu era amigo do Padre Rossi e ele confiou a mim uma missão importante. E olhe bem para o desfecho de sua história. Nota-se que ele estava certo. Os padres romanos correm perigo nesta vila. O coração de Felipe acelerou. Pela primeira vez, sentiu medo dos caveiras, que, como bem disse Guida, não toleravam traição. Naquele momento, o terror imposto por Sérgio a respeito dos cadáveres insepultos pareceu infundido novamente em seu ser. Mostra, assim, que é mais simpático aos romanos que aos caveiras. Acho estúpida essa disputa silenciosa. Posso ser amigo de Constâncio, levar uma mensagem a Roma e ser amigo de Marcelo, que, como todos sabem, usa um anel como este. Onde está o seu anel de caveira? Perguntou, olhando para a mão do padre. Acho que não posso usá-lo. Não sou um iniciado. A voz de Felipe mostrava ao mais atento observador um pêsar dissimulado por um falso descaso que não passou despercebido por Dante. E nem queira, amigo. Tem de morrer antes. Cruzes, Deus me guarde, disse, fazendo o sinal da cruz repetidas vezes. E por falar em morrer, ainda não me disse como sabia que Constâncio estava morto e na cripta da igreja. Porque eu vi. Eu estava dormindo aqui com ele, pois estava indisposto naquela noite. Alta madrugada, fui esvaziar o urinol. Quando voltei ao quarto, estavam enfaixando o padre. Escondido, vi quando desceram a cripta com ele. E depois voltaram ao quarto, pegando tudo que pertencia a ele e carregando noite adentro. Quem? Os caveiras. Disso eu já sabia. Perguntei quem exatamente. Tinha os rostos cobertos por máscaras de caveira. Mas quem eram, não importa, já que lá tudo é coletivo. Os bens, as virtudes e os crimes são dos caveiras. Ninguém assume nada em particular. Sabe muito sobre eles. Todos por aqui têm uma ideia do que sejam. E qual é a sua ideia? Dante olhou para todos os lados e sussurrou para Felipe. Eu acho que são do mal. Assassinos pactários das forças malignas infernais e trevosas que habitam as entranhas da terra. E ainda não desisti de fazer o que meu amigo me pediu, não levando parte do pentáculo, e sim a mensagem que ela passa. E o senhor, o que pensa deles? Não tenho opinião. Acha que Constâncio sofreu muito? A vida é bem mais sofrida do que a morte, ele disse contemplativo, não somente para Dante, disse pensando em seus tão sofridos paroquianos. Dante, num arroubo bem atípico, abraçou Felipe com força e, segurando a custo as lágrimas, disse: Estou muito feliz pelo que fez por Guida e Pietro, bem como Marcelo e Gina. Obrigado, padre. Se algum dia minha estupidez me afastar de Liana, por Deus, interceda por mim junto a ela. Esteja em paz, amigo. Vá agora para junto de sua esposa. Já começa a bocejar. E o dia começa muito cedo aqui. Em um nicho empoeirado estavam as imagens de Maria e José. Oh, Teodora, como sinto sua falta. Sem tocar o jantar, se dirigiu ao quarto, bocejando longamente.
Francesco dormia sono pesado. Uma corrente de ar o alertou para a janela semiaberta. Um brilho chamou sua atenção no parapeito mal iluminado. Boquiaberto, tomou o objeto com o polegar e o indicador. Tratava-se de um anel grosso de prata, onde reluziam as letras C, I, S, R. Clero insubordinado à Sé Romana. Era um explícito convite para a antessala dos iniciados da cavalaria de Lázaro. Ficou por infindáveis minutos olhando para o anel. Depois, se lembrando do Duque da Calábria e de si mesmo, que acreditava ser a mesma pessoa que Pierre de Notre-Dame, colocou o anel na mão esquerda e, fechando a janela, orou a Jesus por uma noite de sono tranquilo e reparador. O barulho da chuva no telhado embalou o sono físico do exausto sacerdote, que em poucos segundos entrava em sono profundo.